Assim, a aprendizagem e a educação têm a ver com os dados que nós já temos dos estudantes com incapacidade. E todos os anos há um questionário pela DGEC sobre os estudantes com incapacidade. Contudo, esses dados tornam-se estatísticos e continua-se a não saber muito sobre as necessidades, sobre o que é que a existência desses alunos vão influenciar na dinâmica da instituição. A avaliação processa segundo modalidades diferenciadas. Portanto, como vos disse, cada instituição tem o seu estatuto, tem um regulamento próprio de medidas de apoio a estes estudantes. E assim, cada instituição também tem as suas modalidades diferenciadas. Por exemplo, no Politécnico de Beja, aquela que estou lá dentro, nós temos na avaliação vários regimes. Por exemplo, temos como reconhecemos que estes alunos trabalham muito mais que os outros, despendem muito mais tempo, damos a oportunidade de, em cada semestre, haver mais um momento de avaliação. Isto permite-lhes dividir, portanto, não só os 2 momentos de avaliação ditos normais, mas mais um terceiro, que permite dividir o tempo em que eles têm que responder à avaliação. Também temos previsto que os alunos que tenham muita dificuldade com a escrita, a avaliação escrita pode ser mudada para avaliação oral e a oral pode ser mudada para a escrita. Deve haver um incentivo a estratégias de promoção da aprendizagem cooperada. A ligação do estudante com os seus colegas é extremamente importante. Porquê? Porque cada vez mais no mundo do trabalho nós temos que trabalhar em equipa, temos que saber se trabalhar em equipa, temos que saber ajustar o nosso pensamento ao pensamento da equipa. Um incentivo a estratégias promotoras da motivação. Os textos dos docentes devem ser claros com toda a informação pertinente. Isto porque nós sabemos que os documentos científicos estão, por vezes, numa linguagem complexa. E a leitura fácil exige uma descomplicação grande do texto científico. Daí ser tão importante a adaptação dos documentos. Também é importante a formação dos docentes no desenho universal de aprendizagem e nós gostaríamos muito que isto fosse uma realidade. Há universidades que estão a trabalhar neste sentido, mas estes programas são programas que têm que ser montados a priori e levam muito tempo. Depois tem que haver materiais acessíveis, não é? E estes materiais acessíveis têm a ver com produtos de apoio, com tecnologia de apoio. Tem que haver apoio aos docentes na dinâmica das aulas. Isto significa que os próprios docentes têm que se habituar a cooperar uns com os outros, a haver uma dinâmica de cooperação em termos da dinâmica das aulas, não só a investigação, não só o ganhar mais conhecimento, mas também a importância desse conhecimento chegar cada vez mais a um maior número de alunos, que aprendem de forma diferente, que têm diferentes formas de aprendizagem e têm diferentes formas de aplicar esses conhecimentos. Alternativas quando os estudantes não assistem às aulas, e esta pandemia vem-nos mostrar que há recursos que nós podemos utilizar para os estudantes que tenham crises. O nosso estatuto no Politécnico, por exemplo, contempla alunos que tenham crises, nomeadamente de esclerose múltipla, estou-me a lembrar de alunos com isso, que têm tempo de crise, que não possam assistir às aulas, então têm a possibilidade de as aulas serem transmitidas em e-learning, desde que os professores saibam que essas crises existem. Portanto, tem que ser dado logo conhecimento, até por um familiar, para depois fazer essa montagem. Lugares e horários compatíveis com todas as pessoas. Estes lugares têm muito a ver também com os estágios. Os estudantes com alguma incapacidade têm primazia no lugar na aula e também no lugar de estágio. E depois o mentorado.
Na participação, tem direito a participar em atividades de lazer e culturais para todos os estudantes e, na realidade, ainda há o preconceito, e até muito ligado aos próprios estudantes, de não participar em atividades de lazer e nem em atividades culturais. Eu estou a falar por a minha própria experiência. Um dos anos, creio que há 2 anos, uma aluna que entrou num dos nossos cursos já tinha um curso de teatro e eu convidei-a a montar uma estrutura na associação, uma estrutura de teatro para todos os estudantes. E ela disse que não tem tempo, porque tinha que estudar, tinha a sua vida própria pessoal e, portanto, nunca teve e não teve tempo para isto. Na minha instituição, nós temos constatado que os alunos com alguma dificuldade, com alguma necessidade específica, não acedem à associação de estudantes. Uma das minhas questões em relação aos meus colegas é tentar que os alunos que pertençam ao conselho de curso também sejam alunos com necessidades específicas, porque eles é que podem falar das suas próprias necessidades, da sua própria contingência, do que é que eles têm necessidade. Não são os outros que devem falar por eles. Se eles têm mais compromisso que um normal, ou nós prevemos que eles tenham mais compromisso, então tem que ser eles que têm que estar nos lugares que mostrem que têm esses compromissos, para nós irmos adequando cada vez melhor os nossos cursos. Depois tem que haver desporto acessível, e este desporto tem que ser acessível para todos. E as tais medidas de desporto adaptado têm que ser mais vulgares na sociedade, para que mesmo uma pessoa normal o comece a participar e o comece também a aderir a ele. Só assim é que pode haver um sentimento de pertença por estes alunos, menos com mais dificuldades. E todas as atividades devem ser desenhadas para assegurar a participação para todos. Deve existir dados acerca da representação de estudantes com incapacidade nos diferentes espaços, porque se nós não soubermos que eles estão lá, nós não vamos perguntar-lhes alguma necessidade que tenhamos para melhor os conhecer e para melhor podermos adaptar a nossa própria dinâmica.